Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E nós vimos semana passada o contexto histórico de formação das primeiras civilizações, as chamadas civilizações antigas, A gente viu por que eles nasceram, como eles nasceram, quais as características da natureza que auxiliaram o nascimento dessas civilizações. E hoje a gente começa a estudar a primeira delas, os mesopotâmicos, A Mesopotâmia em si. Então, feito isso, assistiram a videoaula passada, prestaram atenção, então vamos seguir no conteúdo de hoje. A Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Isso que significa terra entre rios. Por que vai se chamar assim, professor? Ela se refere à região entre os rios Tigre e Eufrates e demonstra a importância dos cursos de água para as populações que ali viveram. Era uma região fértil e de fácil acesso e por isso atraiu muitos povos e foi palco de disputa entre eles, Por isso que a gente não fala que a Mesopotâmia foi um país, foi uma civilização. Ela foi uma região onde tiveram várias civilizações. As primeiras delas, os Sumérios e os Acádios. Os Sumérios foram um dos primeiros povos a se estabelecer entre os rios Tigre e Eufrates, que existem até hoje, Por volta do ano de 5.000 anos antes de Cristo. Acreditava-se que eles tenham construído os primeiros canais de irrigação. É provável que também tenham inventado a roda e o arado, ferramentas importantes para a agricultura, A partir do final do quarto milênio, os sumérios fundaram várias cidades no sul da Mesopotâmia, como Eridu, Ur, Uruk e Nippur. Embora tivessem a mesma língua e cultura, cada uma dessas cidades era independente e possuía governo próprio. Elas nunca seguiram as mesmas leis ou formaram um só exército. E aqui nós temos um mapa então que representa muito bem no mapa mundi, onde é que era a Mesopotâmia. Vocês podem ver que ali mais ou menos onde hoje é o Oriente Médio, Então aqui à esquerda nós temos o Egito, na África. Acima é a Europa. Ao leste é um pouco que a Ásia. E aí no meio nós temos a Mesopotâmia, tá bom? Temos os dois rios, Tigre e Eufrates, e a Mesopotâmia, essa região que ficava no meio desses dois rios. Logo abaixo nós temos alguns nomes em negrito, de algumas das civilizações que habitaram a Mesopotâmia. Os acadianos, os sumérios e os babilônicos. Então, Acádia, Suméria e Babilônia, algumas dessas cidades desse período, Continuando então. Por volta do ano de 2200 a.C., os sumérios foram conquistados pelos acádios, um povo semita que ocupa a região central da Mesopotâmia. Com um exército eficiente, os acádios criaram um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio, ou Acadiano, com poder centralizado na cidade de Agade, ou Acádia. Galerinha, só lembrando que é o primeiro império da nossa história, talvez, tá bom? Porque a gente está aprendendo a viver como civilização, como sociedade, e surge logo um primeiro império, o Império Acádio, Rivalidades e lutas internas enfraqueceram o Império Acádio, que não resistiu às invasões dos Elamitas, originários do Planalto iraniano. Os Elamitas dominaram a região por mais de 100 anos. Os Elamitas, depois do passar dos anos, vai formar o atual Irã, o país hoje lá do Oriente Médio, Então aqui nós temos outro mapa que representa muito bem essas civilizações. Em laranjado, meio vermelhado, não sei, nós temos a civilização suméria, que é uma civilização que ainda vai vir. De amarelo, nós temos a extensão máxima do Império Acadiano, esse que nós estamos falando. E de verde, nós vamos ter a extensão máxima do primeiro Império Babilônico, que a gente vai ver agora. Belezinha? Então, amoritas, assírios e caldeus. Por volta de 1900 a.C., a região da Mesopotâmia foi dominada pelos amoritas, que vinham da região da Arábia. Eles fundaram a cidade da Babilônia, de onde se expandiram e estabeleceram o primeiro Império Babilônico. É a mesma Babilônia da Bíblia, tá bom? Uma das primeiras fontes para o estudo da história do Império Babilônico é uma estela. O que é uma estela? É uma espécie de coluna de pedra que era comum nas construções civis e arquitetura do Império Babilônico, com inscrições feitas durante o governo do rei Hammurabi, Durante o seu reinado, Hammurabi mandou compilar em escrita cuneiforme, lembra da escrita cuneiforme? As leis que estavam em vigor naquela época. Essa compilação é conhecida como Código de Hammurabi. Uma das leis mais conhecidas do Código baseava-se no princípio de que a pena dada ao infrator devia ser proporcional ao crime cometido por ele, a chamada Lei de Talião. E o Código de Hammurabi, como está ilustrado aí na tela de vocês, é o nosso primeiro código civil de leis, condensados num mesmo código, num livro de leis, O que é o nosso hoje Código Penal, Código Civil, é baseado, aliás, não é que é baseado,
mas é uma evolução do que um dia foi o Código de Hammurabi, criado pelos amoritas no Império Babilônico, lá na Mesopotâmia, lá atrás na nossa história, né? Então, o que era a Lei de Talião, que era a base do Código de Hammurabi? A palavra talião tem origem no latim talio e significa idêntico. A pena de talião consiste na reciprocidade entre o crime e a pena. Ou seja, por exemplo, o homem que matou era penalizado com a morte e o que cegou devia perder a visão. Essa lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. Isso vocês já devem ter escutado em algum momento na vida de vocês, né? É a base do Lei de Talião, que é o que aqui se faz, aqui se paga. Então é a lei que registra de forma escrita, mas é a lei registrada de forma mais antiga da nossa história, né? Então tem aí a base da balança, né? Olho por olho, que era a base da Lei de Talião. Então você, se cometesse um crime, você ia pagar por aquele crime pela mesma coisa que você fez, né? Então se você matava alguém, você era condenado à morte. Se você cortava, sei lá, a mão de alguém, você era condenado a perder uma das suas mãos. E assim ia, tá bom? Até para as coisas piores, que eu não vou comentar com vocês, tá? Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo antigo, né? Como também está registrado na Bíblia, quem quiser acompanhar na Bíblia. Após a sua morte, muitas revoltas populares dividiram o império, facilitando então invasões externas e a dominação pelos assírios. E aí vem então os assírios. Os assírios fundaram várias cidades como Assur, Nínive e Nimrud, sob o reinado de esse nomezinho aí que eu não vou conseguir falar com vocês. Deve ser Assurbanipal, né? Que governou no século VII a.C. O Império Assírio, né, alcançou sua máxima extensão abrangendo do Egito à Pérsia. Que voltando aqui rapidinho no mapa, deixa eu ver se eu acho o mapa do Egito à Pérsia. É do Egito. Vocês podem ver aqui no canto esquerdo até a Pérsia. A Pérsia vai ser mais ou menos aqui, ó, no canto direito. Olha o tamanho da extensão, né, que o Império Assírio vai assumir, né? Por volta do ano 600 a.C., os assírios foram derrotados pelos caldeus, provenientes da região central da Mesopotâmia. Os caldeus fundaram o segundo Império Babilônico. Nesse período, a Babilônia tornou-se uma das cidades mais ricas e belas da época, com a construção de muralhas, templos, torres, portais e palácios. Contudo, os governantes caldeus não conseguiram manter a unidade do território e foram conquistados pelos persas em 539 a.C. E os persas vai ser um tema de uma das nossas futuras aulas daqui a algumas semanas, tá bom? Então a Mesopotâmia foi uma grande região que tivemos várias civilizações. Uma foi dominando a outra, conquistando a outra e formando um grande império. O último deles foram os caldeus. Fundaram o segundo Império Babilônico e acabaram sendo dominados pelos persas no ano de 539 a.C. E esse foi talvez o nome mais destacado da Mesopotâmia, do rei mesopotâmico nesse período, o imperador, né? O Hammurabi, né? Hammurabi, que era imperador do primeiro Império Babilônico, conhecido pelo Código Hammurabi, que é aquelas leis que nós vimos, né? Ele talvez foi o principal governante desse período da nossa história, quando a gente fala sobre a Mesopotâmia. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que lá estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que para entender um pouco o que foi a Mesopotâmia na aula de hoje, é bom vocês reverem um pouco a nossa última videoaula. Belezinha? Abração, turma. Antes de mandar um abraço a vocês, lembrando que na próxima aula o tema será o Egito Antigo. Abração, fiquem com Deus e até uma próxima.